Nós estamos já no final da competição, indo já para o final do segundo turno. Com isso, a carga acumulada está altíssima e deixa os atletas numa situação muito sensível, onde a preparação física já sai do conteúdo de evolução para um conteúdo de manutenção. Então agora o principal é que os treinos sejam voltados para a prevenção de lesões, para a manutenção das valências. Nós estamos com um nível de condicionamento físico muito bom, o time tem performado muito bem, corrido as distâncias que são consideradas de alto rendimento para a competição e para o futebol moderno. Então agora realmente é trabalhar na prevenção e na manutenção do condicionamento físico dos atletas. Hoje no DM nós temos 3 atletas, Paulo Vitor, Magdiel e Pablo. São atletas com lesões osteoarticulares, e aí quando a gente fala de prevenção, a gente percebe que o trabalho está sendo bem feito, porque futebol é um jogo de contato, então as lesões osteoarticulares nós não temos como evitar, porque vai ter o contato, vai ter o choque, a contusão, e a prevenção é mais no nível muscular. Então hoje a gente não tem nenhum atleta no departamento médico com lesão muscular, o professor Hermes está com o plantel na mão com relação a isso, mas realmente nós temos aí 2 atletas com problemas de tornozelo e um de joelho, que é natural, até pelo desgaste e pela quantidade de sessões que a competição tem. Como é que funciona esse planejamento de controle de cargas dos treinos? É individual? É coletivo? Como é que ele funciona? Ele parte do coletivo para o individual. É claro que por conta das testagens que a gente faz no início e no meio da temporada, a gente acaba diagnosticando um outro atleta que precisa de um cuidado especial, mas sempre do todo para um. Então quando a gente planeja a semana, a gente planeja o volume semanal para a equipe, com as sessões analíticas, físicas, então tem a sessão de força, a sessão de core, a sessão preventiva no todo, e aqueles atletas que a gente diagnostica alguma necessidade, melhoria de força, assimetria de membros inferiores ou velocidade máxima, a gente faz algum complemento, algum trabalho específico, mas sempre do todo para um. Qual é o principal fator que faz o time ter rendido bem fisicamente? Eu acho que é o comprometimento da garotada no treino. Isso aí, sem dúvida. Eles dificilmente refutam alguma atividade, eles têm um respeito muito grande para aquilo que a gente planeja, então, e eles têm um cuidado muito interessante, né? Isso não é comum, mas eles recebem o QTS com a projeção do treino. Então eles estão muito preocupados em cumprir aquilo que é feito e alguns até em fazer um pouco a mais. A gente tem que controlar, porque, como diria minha avó, muita água mata a planta. Então a gente tem que controlar muito bem essa carga para não gerar nenhum tipo de lesão ou desconforto para eles. Eu imagino que o grande público, quando olha para os nossos atletas, assim, se choca um pouco, porque se associa a massa magra à capacidade de fazer força, e não é bem assim, né? A força é um potencial neuromuscular. Então, às vezes, você vê atletas como o Andrei, que consegue atingir 35 km por hora, o Matheus 34, o Guilherme, que tem uma aceleração absurda para 10, 15 metros. Então, isso tem muito mais a ver com a capacidade neuromuscular que ele tem de fazer força com o que a massa magra dele permite. Ao contrário, você vê também jogadores como o Sheldon, que tem muita massa muscular e conseguem desenvolver força. Então, não é uma certeza que, se tiver massa muscular, vai produzir força. Isso tem muito a ver com os estímulos que eles recebem, e não somente a minha visão, mas também a visão do Felipe e do Guto, que o treinamento de força no futebol moderno é imprescindível, faz com que esses atletas com um pouco menos de composição corporal voltada para a massa magra possam ter força e aguentar os jogos. Se a gente for olhar aí os últimos 3, 4 jogos, a gente tem terminado os jogos muito mais inteiros do que os adversários, produzindo mais força, mais velocidade, e aí tem tudo a ver com o planejamento semanal. Nesse momento a gente tem que pensar para o nosso grupo, entendeu? Fazer o nosso jogo com a nossa performance, independente de quem vai jogar no Volta Redonda. Nós sabemos da qualidade do plantel, da quantidade do plantel. Então é uma equipe que participa de 2 campeonatos, mas tem um grupo que pode rodar os 2 campeonatos. Então a gente tem que ir lá produzir a nossa força, nossa velocidade,
manter o nosso condicionamento aeróbico, fazer o nosso jogo dentro daquilo que o professor Hermes entender melhor para a partida. Como é que tem sido o controle da alimentação dos atletas? Como é que funciona? Porque a gente já viu você fica lá vigiando o que cada um vai comer, como vai comer, quanto vai comer. Como é que tem sido feito esse trabalho? Isso é um trabalho inter e multidisciplinar, né? E acaba sendo uma troca de responsabilidade. A minha obrigação é orientá-los naquilo que melhor eles podem fazer, mas eu também conto com o compromisso deles de seguirem o máximo possível aquilo que eu prescrevo. Quando a gente faz a alimentação no clube, isso fica um pouco mais fácil para eu controlar, principalmente essa relação entre proteínas e lipídios para que eles possam treinar e jogar bem. Agora, o que eu percebo, né, que essa garotada tem um ouvido muito sensível para aquilo que a gente fala. Então, eles têm seguido à risca o que a gente pede. Então, quando a gente faz o comparativo do início da temporada para agora, a gente vê o Andrei com uma massa magra muito maior, a gente vê o Aguk esteticamente muito forte, muito magro, com componente muscular muito agressivo, o Brian também. Então, isso é sinal que, além do compromisso no campo, eles também têm um compromisso no prato.